Ainda vai ter um irmão ungido que vai me trazer uma água aqui, porque eu quero apertar a mão desse irmão e dar um sorriso para ele. Aleluia. Amém. Queridos, nós estamos em festa. Amém? É porque às vezes ficamos tão presos naquela confissão de luta, peleja, de guerra, provação, deserto, né? Mas, por que não dizer, nós estamos em festa? A propósito, essa semana foi festa, foi dia de Natal do nosso irmão Ernesto. É aniversário do nosso irmão. Aleluia! Muitos bens, irmão Ernesto. Foi nível também, né, Josi, de Daiele. Não está aqui hoje. Nível também de Ana Clara, filha de Vânia. Também não está aqui hoje, está perdendo. É clarinha aí? Acende essas luzes, que haja luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo andava em trevas, mas viu a luz. Jesus. Eu gosto de luz. Clarinha, me perdoa lá. E nem precisava de luz, que ela já faz jus ao nome Clarinha, né? Muitos bens, Clarinha. Dia 11 agora é aniversário da pastora Aline, né? Dia das mães, né? Vamos estar aqui. Pastora Aline. Quiser dar um presente a ela, vai lá no estúdio Naios. Já estou fazendo já para a minha comissão. E ela vai deixar você, mamãe, presente da mamãe. Patrícia também, é o dia de Patrícia também, Pati Santana, ela, cadê ela, meu Deus? Patrícia, aqui, Pati, tá diferente. Tá diferente. É verdade, as duas nasceram, olha que coisa linda. No dia 20, é aniversário do nosso apóstolo, né, pastor de Deus? Dia 20 de maio, gente, é aniversário. Presente para o apóstolo é a igreja presente, amém? No dia 21 vai ser a celebração do aniversário do nosso apóstolo Carlos, que está nos visitando hoje pela primeira vez. Nosso irmão, que bênção. Mais alguém está nos visitando? Eita, Jesus, está visitando também, Jonas? É o que eu vi você. Irmão, por favor, gentileza, teu nome? Danilo. Pronto, o nome do meu sobrinho, não vou esquecer. Danilo, seja muito bem-vindo. Veio acompanhado com... que beleza. Eita, Lívia Frutífera. Deus abençoe. A igreja recebe você, irmão Danilo, com muito carinho, dizendo: seja lindo. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida de Danilo. Glória a Deus. Muitos deram os nomes, fizeram a inscrição para o monte hoje, e alguns estavam até sem saber, né, pastora Nalva, porque não viu o anúncio lá no grupo, né, irmão Raimundo. Então o monte foi adiado para o dia 23, né? Já tem uma van, já só tem a vaga a segunda, já só tem uma. Só tem um, é possível que possa surgir a necessidade de uma terceira van. Monte do Propósito, dia 23, amém? E no dia 31, casais, por favor, Dia 31, a rede de casais, que vai ser algo poderoso. Vai ter um jantar. Você quer mais informações, casais ainda não sabe, procure a pastora Edileuza, o irmão Raimundo Tarsila, né? E vai te ajudar aí ter mais informações para te dar a respeito dessa rede de casais, que vai ser um aquecedor, né, nesse tempo de frio. Ok, vamos lá. Relacionamento, diga relacionamento. Eu não vou falar de casais aqui hoje, amém? Mas tudo que abrange o tema relacionamento. Bem, a apóstola estaria hoje aqui ministrando. Presta agora bem atenção. Amém? Fazer igual a apóstola. Eu vou ser bem breve. E eu acredito que vocês estão entendendo.
relacionamento. Algumas sexta-feiras vai ser trabalhado sobre esse tema, a importância do relacionamento, amém? De relacionamentos. E hoje eu vou dar uma prévia só, né, uma introdução, porque provavelmente sexta-feira ela estará aqui ministrando sobre relacionamento, né, e ore para que o tempo esteja, né, porque a travessia aí do mar, Itaparica, está tendo um pouco de dificuldade. Mas aqui está a presença de Deus, e que ela fale abundantemente aos nossos corações. Leitura de livro de Isaías capítulo 9, foi a leitura de hoje. Um menino nasceu, glória a Deus, se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte. Mas falando sobre ele, em termos de relacionamento, Jesus é o nosso referencial para tudo que se refere aos princípios, à palavra. É a pessoa de Deus. No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13, na Almeida corrigida, Ferreira de Almeida, diz assim: e subiu ao monte, e subiu o monte, chamou, ele passou a madrugada em oração, e ele chamou para quê? Para si, os que ele quis. E esses vieram a quem? Então Jesus escolheu para si, e eles vieram a ele. Versículo 14 diz que nomeou 12, para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar. Então nomeou 12, e chamou para que estivesse com ele, e depois mandasse a pregar. E, versículo 15, para que tivesse poder, diga poder, oh glória, poder de curar. Alguém que entrou aqui, a propósito, com alguma enfermidade, alguma dor, alguma doença, levante a mão assim, daqui a pouco a gente vai estar orando, pronto. Isso, não tem vergonha não. Imagine a mulher do fluxo de sangue, né? Quantas coisas ela rompeu para ser curada. Ok, então ele chama esses 12 para estar com ele e manda pregar, e para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Ainda em Marcos capítulo 6, no versículo 7, vai dizer assim, Marcos 6, versículo 7, chamou a si os 12, mais uma vez o Marcos está falando a respeito disso, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Diga, Deus também me deu poder e autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades. Quem recebe isso, dá um forte aplauso ao Rei Jesus, enquanto eu tomo. Ora, quando se fala em poder, né, dá brilho nos olhos. Todo mundo quer poder. Aliás, foi por causa de poder que o homem caiu lá no Éden. Se você comer disso aí, Eva, você vai ter poder para discernir entre o bem e o mal, você vai ser igual a ele. Então, Satanás já sabia que o homem, ele ia encontrar essa debilidade na vida do homem. Mas não é pecado você ter poder. Jesus derramou poder. A questão é que, para esse poder vir, existem alguns princípios. Amém? E eu quero falar desse princípio chamado relacionamento, para ser cheio do poder. Me lembro no meu começo, na minha caminhada, era monte, eu já fiquei com 2 irmãos, caindo uma chuva, meu irmão, ia lá no monte, me tremendo todo. Imagine o pastor Israel, né, numa chuva, veja a cena. Mas buscando o poder, Vitor, né, eu queria saber o que era orar em línguas, eu queria expulsar demônios, né, a gente ficava fascinado com essa coisa, sabe, de ser o super crente, de chegar assim, né, cheio do poder de Deus e pá.
Mas depois eu entendi que esse poder, essa autoridade, esses milagres que muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, que coisa linda ver fulano de tal agindo assim, com tanta graça, tanta autoridade, os milagres acontecendo, mortos ressuscitando. Mas depois eu entendi na minha maturidade que isso são consequências de uma vida de relacionamento com Deus, que nem sempre oração é relacionamento. Às vezes o filho bate na porta, o filho liga para o pai, ou o filho está lá dentro de casa com o pai, que não tem relacionamento com o pai, mas no momento em que ele tem uma necessidade, meu pai, lembra do filho pródigo? Que relacionamento era aquele? Me dá minha herança aí, porque eu quero ir para o mundo e cair na balada. Então, nem sempre oração é relacionamento. É só me dê, nas horas das necessidades, procura, né? Já viu aquela frase, Jesus não quer ser seu namorado, seu ficante. Jesus quer ser seu noivo, Ele quer casar com você. Amém? Relacionamento. Aí veja, as etapas até o poder e a autoridade vir sobre esses 12. Eu estava conversando com o André que essa ministração veio ao meu coração porque ontem eu tive um sonho. Deus fala em sonhos, amém, irmãos? Amém. E os velhos terão sonhos. Fala aí, Joel. Onde eu chamo. Pois bem, deixa quieto. Aí, não, eu faço parte da rede de jovens também, meu Vitor. Aí, eu tive o sonho. Eu estava na rua e de repente apareceu um monte de monstrinhos. Nunca vi aquilo em filme nenhum, não tinha assistido o filme também para depois sonhar dessa forma. Eram pequenos monstros, não existe animal na terra que se compare. Era um monte de monstrinhos meio feio, umas coisas horríveis. E esses monstrinhos eram muito, vinha como formiga, exército. E aí eles atacavam as pessoas na rua, estraçalhava mesmo, era sangue mesmo, sabe? Devorava as pessoas na rua. Eu fiquei com medo e assustado, o que é que eu fiz? Corri para um lugar para me proteger. Diga, esconderijo do Altíssimo. Aí eu já vou falando do sonho, já vou trazendo já alguns entendimentos espirituais. Aí eu corria para um lugar de segurança. Então os monstrinhos devoravam as pessoas lá, mas eu estava nesse lugar protegido. Enquanto eu estava nesse lugar protegido, eu ficava olhando e percebendo como é que esses monstrinhos faziam para atacar e devorar essas pessoas. Diga, astutas ciladas do maligno são armadilhas bem inteligentes. Efésios capítulo 6. Né? Saber como é que ele age, a forma como ele trabalha. Não tem como você padronizar o reino espiritual por um livro de batalha espiritual, de uma experiência de alguém que teve há 20, 30 anos atrás, com a realidade espiritual que se encontra hoje. O diabo está trabalhando de formas diferentes, atacando de forma diferente. Ele não lhe vê no esconderijo do Altíssimo, mas você pode discernir como é que ele está agindo, a forma como ele está agindo hoje, amém? Na nossa geração, na mente dos nossos filhos, dentro da nossa casa, através da política, através da arte, através da música, amém? E aí ele estraçalhava aquelas pessoas. Aí do esconderijo, eu encontrava um rapaz que não foi atacado, eu fui até ele e me disse, de onde é que eles estão vindo? E aí esse rapaz me disse, é de determinado lugar. Eu disse, me leve até esse lugar de onde está saindo esses monstrinhos. Aí na caminhada eu encontrei um outro rapaz. E eu disse, nós precisamos de ajuda. Vamos conosco. E aí esses dois estão me acompanhando para um lugar. E esse rapaz me leva a um lugar onde havia uma parede do lado, a parede da outra, e de uma descida subia esses monstrinhos, demônios. Só que eu não sabia se ele vinha da direita, eu não sabia se era da esquerda, só sabia do lugar de onde ele saía. Aí eu pedia que esse terceiro rapaz subisse para um lugar bem alto e ficasse lá como espia olhando. E eu dizia a ele, quando você vir o lado que esses monstrinhos estão vindo, você me avisa,
porque eu estava lá embaixo, quer dizer, nesse bequinho, com uma madeira na mão, eu e outro rapaz, cajado, olha aí, Deus falando. E quem é esse rapaz que está lá em cima? Diga, o Ministério de Intercessão. Amém? E aí, quando os bichinhos vinham, tome-lhe paulada, mas eu pai acordei. E assim foi o sonho. Então, nós estamos vendo aqui uma realidade espiritual nesse sonho, de que pastor Israel não foi sozinho. Amém? Pastor Israel precisou de uma equipe. Jesus vem, tem uma missão a cumprir, mesmo sendo Deus, mas em forma de homem ele sabia que tinha limitações. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele sabia que ele tinha que reproduzir o que do Pai ele recebeu sobre uma equipe de 12 homens, de 12 discípulos. Amém? Agora, olha a equipe que Jesus escolhe. Uma pessoa que passa uma madrugada toda orando no monte. Era para ter uma percepção e uma escolha e uma decisão de pessoas super cultas, né? Pessoas bem, sabe, que não ia trazer para ele nenhuma dor de cabeça. Agora, olha o que ele vai escolher, um homicida que tacou a espada na orelha de um, olha a equipe, né? Um traíra, um traidor, um ladrão, né, Judas, um que corrupto, um que amava tanto que diz, olha, eles não aceitam o nosso evangelho, vamos orar e pedir para que venha fogo e mate todo mundo de Samaria. Tipo assim, vamos jogar eles tudo numa vala. O incrédulo, descrente, para trabalhar com incrédulo, você ter uma equipe de incrédulo, sangue de Jesus, depois você sua, e o cara nunca que crê, nunca que acredita e nunca age em fé. Um incrédulo, 2 que queria, isso aí mais pela intercessão da mãe, né? Olha, quando você chegar lá na glória, coloca um na sua direita e outro na sua esquerda, ou seja, 2 que queria lugar de destaque, né? Lugar de ser favorecido, né? Eita, que coisa maravilhosa. Então, Jesus escolheu 12 problemáticos que representam a igreja para resolver problema dos outros. Diga, eu também fui escolhido cheio de problema, porque é fácil botar o dedo e dizer que ralar o problema daquele tal. Mas não se preocupe não, foi você mesmo que Jesus escolheu para resolver problema de outros. Diga aleluia, dê um forte aplauso a ele. Gente, eu não vou para essa igreja não, porque a igreja é cheia de problemático. Um problemático incomoda muita gente. 12 problemático, está errado. O governo é estabelecido. Jesus está presente. Um problemático, sem estar na igreja, sem estar na equipe, sem estar no lugar onde Deus chamou para estar, esse sim é problema para uma sociedade, porque ele vai multiplicar em outros problemáticos. Mas se tem 12 problemáticos, como foi esses 12 aqui, mas Jesus presente, aí o governo de Deus é estabelecido, o governo dos 12. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas, cheias de problemas, em meu nome, ali eu estarei, e é aqui que começa a diferença, é aqui que começa a transformação, quando nós, mesmo cheio de problemas, em lugar de pessoas problemáticas, mas todos estamos no mesmo foco, buscando a mesma presença, indo a estar com Ele, se relacionando com Ele. Aí, meus irmãos, o governo é estabelecido, vidas neste lugar é transformada, para transformar outras lá fora. Diga aleluia. Glória a Deus. Agora, se tu diz, eu não quero ir mais para aquela igreja porque lá tem um problemático, pronto,
Se esse problemático sair também, saiu 2. Eu não quero estar na cela porque essa cela tem problemático. Que pena. Que pena. Você deixou de cumprir o propósito. O princípio é se relacionar com Ele. Diga, se relacionar com Ele. Porque quando você tem um relacionamento com Ele, intimidade com Ele, aí você se torna parecido com Ele. Para eu saber me relacionar com pessoas cheias de problemas, problemáticas, eu preciso ser discípulo de Jesus. Eu preciso agir e reagir com pessoas problemáticas ao meu lado da forma como Jesus agiria. Jesus viu a importância em cada um daqueles discípulos, Jesus não fez acepção em nenhum deles. Quando houve um momento em que fez falta de um, Jesus, pelo seu Espírito, vai chamar mais um problemático no meio desses problemáticos, porque eles tendo um relacionamento comigo, Atos capítulo 2, eles estavam todos reunidos orando, se relacionando com Deus no mesmo lugar, em comunhão um com o outro, tudo cheio de problema, mas quando o poder de Deus veio, aí agora não se levanta mais problemáticos, mas aqueles que iam resolver problemas que até hoje está resolvendo na minha vida e na sua vida. Diga aleluia, diga glória a Deus. João 4,8. Você, homem e mulher de oração, que se relaciona muito com Deus e que diz que sabe o que é ter relacionamento com Deus. Esse relacionamento que você diz que tem com Deus sadio, qual a frase que eu poderia usar? O seu relaciômetro, coisas que sai novo, né? O seu relaciômetro vai ser medido da maneira como você se relaciona com o irmão que está ao seu lado. A forma como você se relaciona com Deus. Porque 1 João 4, Jonatas, não é 8 não, é 20. Aquele que não ama não conhece a Deus. Mas o versículo 20 ele diz assim: se alguém diz, lê isso para mim. Eu sei que tem coisas que Jonatas faz que não dá para engolir. É só um exemplo, hipoteticamente. Tem comportamentos dele que não bate com o meu. Mas se eu digo que amo a Deus e não amo... Quem não ama um carinha desse aqui, né? Que bênção, Jonatas. Vamos aplaudir o Rei Jesus pela vida de Jonatas. Jonatas, eu vou ver se alguém não está aplaudindo a Jesus por causa de você. Está denunciando, viu? Está entendendo, irmãos? Então eu me torno mentiroso se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão Jonatas, com todos os defeitos, limitações, com todos os problemas que ele tem, mas eu tenho que entender que eu também estou cheio. E se nós dois juntos, problema de lá, problema de cá, nós unidos, estarmos juntos dele, aí, Jonatas, eu vou saber lidar com os seus problemas, você com o meu também, e eles em Deus serão resolvidos, aleluia. O problema é que nós criamos aquela história de afinidade. Aí começa a criar os grupinhos, os partidarismos dentro da igreja. O que é afinidade? É tipo assim, é porque eu não posso estar no meio de um povo, no meio de uma equipe, que ela, de forma até inconsciente, se torna um confronto para mim. Por exemplo, eu não gosto de orar. Jamais eu vou estar andando no meio de gente que gosta de orar. Não é que as pessoas lá vão me confrontar, dizer, você tem que orar, um exemplo. Mas o padrão de comportamento daquela equipe ali, daquele povo ali,
não condiz com o meu, então só o fato de eu estar lá já é um confronto. Foi uma luta para eu colocar o pé na igreja. Minha mãe suava, convidando o Ruth. E eu pensava, rapaz, no dia que eu colocar o pé, quando eu colocar o pé na porta, todo mundo vai olhar para mim. Olha lá, ó. Meu Deus, olha quem chegou. Na minha cabeça, olha só. Então o problema não era a igreja, o problema era eu. Você não é o meu problema, eu sou o meu problema. E uma vez que esse problema é resolvido, me relacionando com Deus, aí eu vou saber lidar com os seus problemas. Eu vou ser instrumento para a resolução do seu problema, sem dizer nada. Às vezes só chegar para você e dizer: Jonatas, me perdoe. Eu odiei você, eu fui um assassino, minhas mãos estão cheias de sangue. Fui um mentiroso, Jonas. Chegava lá em cima, pegava no microfone, abria a Bíblia, pregava, mas não queria nem olhar para a sua cara, Jonas. Diga: poder para expulsar demônios. Existem demônios que só são expulsos com uma quebra de ódio, de mágoa, de ressentimento. Expulsar demônio não é só sai em nome de Jesus. É reconhecer que você falhou com alguém e dizer: por favor, me perdoe. Demônios vão cair por terra. Amém? Em nome de Jesus. Igreja não é grupo. Vamos repetir isso? Igreja não é grupo. Então, tem aqui o grupo da direita, tem aqui o grupo da direita, quer dizer, minha direita daqui, né? Tipo, a direita é cá. O grupo da esquerda, né? O grupo disso, o grupo daquilo. Igreja não é grupo. Igreja é corpo. Diga: igreja é corpo. O apóstolo Paulo diz: bem ajustado, membros unidos uns aos outros, cada um vendo a importância que o outro tem. Amém? Sabendo que se Jonatas não vier, hoje é contigo, Jonatas vai fazer falta. E se ele não resolver o problema dele sair, Deus vai fazer nascer um pé onde não existe. Deus vai botar outro. Mas o Jonatas vai fazer falta. Amém? Vai fazer falta. Com todo problemático como ele é. Não é não, João? Mas a igreja ama Jonatas. E você? E pastor Israel? A igreja não é um grupo. A igreja é um corpo. E esse poder, ele só é liberado, esse poder que você quer, ele só é liberado através da unidade desse corpo. Poder e autoridade está na unidade. Dá para fazer um louvor. Poder e a unidade e autoridade está na unidade. Isso fica para alguma próxima sexta-feira aí, né? Falar sobre unidade. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Às 9 horas. Às 9 horas. Não tenho mais nada a falar. O Espírito Santo já ministrou. Acho que aqui está bom. Aqui tá bom. Quantos recebem, irmãos? Quantos entendem? Dá para consertar algumas coisas, relacionamentos que foram, sabe, onde demônio entrou aí, né, talvez no casamento, dentro da sua casa, sabe, você não está sabendo lidar com aquele patrão, com aquele coleguinha, funcionário, né, Vitor? Né, ou alguém do seu ministério, da igreja, né, primeiro passo,
São 3 etapas. Se relaciona primeiro com Jesus. Você vai ficar parecido com Ele. Aí você vai saber se relacionar com o seu próximo. E depois, na unidade, o poder de Deus virá sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Você tem algo a falar com Deus nesse momento? Faça isso agora. Ore ao Senhor. Tem um fundo aí, Jonas? Alguma coisa que possamos nesse momento orar? Agradecendo a Deus por esta palavra libertadora. A começar de mim, eu tomo posse em nome de Jesus. Sou outro também que precisa ser resolvido nos meus problemas. Isso não pode ser problema para outros, mas relacionando com Jesus, aquele que me chamou para resolver problemas de outros, eu vou chegar ao nível do qual o apóstolo Paulo diz que todos podem chegar de varão perfeito. É possível você evoluir a cada dia, você melhorar a cada dia, ser transformado, à medida que você se abre para a revelação da palavra de Deus. Ele não chamou nenhum perfeito aqui. Não. E nem você precisa forçar para mostrar a perfeição para alguém, sendo aquilo que você sabe que não é. Diante de Deus nós temos que ter sinceridade no nosso coração e dizer: Senhor, essa é a minha debilidade. Fizeram prosseguir, várias vezes eu caí e você me levantou. Às vezes julgamos só porque passamos e alguém olhou para nós. Olha lá, passamos e teve 2 pessoas conversando, nada a ver comigo. Ó, tá falando de mim. Nós reproduzimos, projetamos os nossos pensamentos na cabeça dos outros. Nós estamos pensando ao nosso respeito. A nossa consciência está nos acusando e nós achamos que a pessoa que está no nosso lado está nos vendo assim. Mas Deus sonda os nossos corações. Ele é a luz que dissipa trevas. Luz é entendimento. E às vezes estamos em trevas dentro de nós. Mas a luz da palavra nos revela: você precisa mudar nisso. Você não pode ser um antissocial. Você não pode guardar esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento no seu coração. Passou, perdoa e segue em Cristo Jesus. Iremos todos para o mesmo céu. Ouviremos o mesmo som da trombeta. Confessamos, professamos a mesma fé. Somos irmãos. E como família precisamos sim de ajustes nos nossos relacionamentos. Longanimidade é o fruto do Espírito Santo. É o ânimo longo, é a paciência. É você não olhar o irmão com os maus olhos, mas ter compaixão e pedir a Deus, orar por ele, dizendo: Senhor, eu sei que um dia ele vai me surpreender, ela vai me surpreender. O apóstolo Paulo disse que nós devemos considerar os nossos irmãos sempre superiores a nós. Não podemos olhar ninguém com olhar altivo. Eu faço melhor. Se eu tivesse, eu faria melhor. Eu pregaria melhor, eu tocaria melhor. Não. Relacionamento com Deus é você torcer pelo seu irmão. É você desejar, meu Deus, que ele cresça, que ela cresça. Porque se nós fazemos parte do mesmo corpo, se um membro cresce e prospera, o corpo prospera. Mas se um membro sofre, todo o corpo sofre.
Então segura nas mãos desse irmão nesse momento, se puder, fecha tudo. Oh, Espírito Santo. Vou falar o que Se tem alguém aqui que não está dando para engolir, conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho. não leve os problemas do seu irmão para o povo lá fora, ao conhecimento do ímpio. Vá até ele, corrija, salva o teu irmão. Bem-vindo. Se ele for espiritual, ele vai receber. Não me abandonou todas as vezes. Com sabedoria, com muito amor. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho Jesus. Tenho você. Sim, Jesus, o que seria de mim, Senhor? Eu tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta me perceber. Amém, Jesus. Que sem ti nada me resta. Que eu só tenho você e nada mais. Que tua presença é o que me satisfaz. Que tu és tudo e eu não sou nada. Jesus. Que tu és tudo e eu sem ti eu não posso nada. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Dia e noite, noite e dia eu clamo por tua presença. Obrigado, Jesus. Jesus, eu só quero tua presença. Não me deixe viver sem ti. Relacionamento. Eu não quero viver sem ti. Diz esse irmão que está ao seu lado: você pode me perdoar?
A igreja perdoa pastor Israel? Eu recebo. Isso é libertador. Graças a Deus. É só uma prévia. A apóstola Sara sabe como ela ministra, né? Vai estar falando mais sobre relacionamento. Nesse momento, queridos, nós vamos estar honrando o nosso Deus com os dízimos e as ofertas. Amém? Já finalizando. Dia 21, isso. Dia 21 celebraremos o aniversário do nosso apóstolo. O homem que é referência em relacionamento, né? Jesus, o Supremo. Agora o apóstolo tem muito a que aprender com aquele homem. Um grande referencial em relação a relacionamento. Um homem muito curado nas suas emoções. Isso mostra a maturidade. Amém, queridos, louvado seja Deus. Eita, Deus bom, oh glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos todos ficar de pé. Eu estou percebendo que a igreja quer fazer uma vigília, não quer terminar agora, hein? Aí a gente pode entrar na parte 2, a parte do fogo, do poder. Mas na próxima... Amém? Jesus, obrigado pela Tua palavra, por nos ajustar como corpo nesta noite, quebrar muros de inimizade, apagar, meu Deus, a poeira, nos limpar da poeira do passado e nos fazer retornar consolidados, firmes em relacionamentos e em poder e autoridade, Jesus, sem nenhum argumento do diabo contra as nossas vidas. E nessa unidade nós cresceremos e multiplicaremos. E que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo permaneça contigo hoje e para todos sempre. Amém.